Então, bom dia a todos e todas. Hoje nós chegamos a... Sua imagem sumiu, Kênia? Ah, sumiu? Sumiu. Ah, peraí. Pronto, voltou? Tá. Então, voltamos aqui. Então, bom dia a todos e todas. Chegamos hoje à nossa quarta e última conferência, que na verdade é uma conversação, né? Da programação semestral que acontece sob o tema geral A Clínica com Crianças e Seus Impasses. Hoje, nossos convidados são Batira Ribeiro de Castro e o Pipa São Paulo, a quem eu gostaria de agradecer, pois é a segunda vez que recebemos o Pipa e Rabiola aqui na Psicoblu. E agradecer também muitíssimo a Batira pela disponibilidade. Nessa oportunidade, poderão compartilhar um pouco da experiência com professores na Rede Municipal de Educação de Vitória, Espírito Santo, numa ação que objetiva incluir todas as crianças, especialmente os com documentação clínica de autismo ou que se caracterizem como público na modalidade educação especial. Trabalho que está apresentado no livro Não Sem Eles, a fundamental importância dos pais e dos cuidadores dos autistas para a educação e para a psicanálise. Para nós da Psicoblu, que é uma clínica que tem grande interlocução com a psicanálise, este é um debate muito importante, uma vez que a clínica com pessoas autistas, seus pais e a escola é para nós um desafio diário, de provocação, intervenção e invenção. Cito Batira na introdução que ela faz ao livro. São os fios que envolvem a singularidade de cada um. A leitura atenta aos detalhes dos sinais abertos que permitem trocas sociais. A fineza do trato com crianças, adolescentes e adultos autistas, pais e familiares, que fazem da abordagem psicanalítica, seja junto à família, junto à escola ou na clínica cotidiana, uma clínica da delicadeza, da extrema delicadeza. A coordenação da nossa conversação é da Maria Marta, que é psicóloga, psicanalista, integrante do Pipa São Paulo e supervisora aqui na Psicoblu. Então, com isso, eu passo a palavra à Marta. Obrigada, Kênia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Bom dia, Marta. Eu vou só abrir aqui. Eu não fiz um texto, não, mas eu fiz uns itens para conversarmos. Bom, como Kênia falou, eu participo do Pipa São Paulo e eu acompanho o grupo supervisional Psicoblu. E também, hoje não mais, mas já atendi durante alguns anos por plano de saúde. E eu achei de extrema importância a gente ouvir o Pipa, porque, de um jeito singular, o Pipa viabiliza diálogos com diferentes saberes. É uma pluralidade do discurso. Em 2016, acerca de um encontro importante com a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, do Espírito Santo, por meio da Coordenação de Educação Especial, se uniram em uma parceria que compartilha a compreensão do sujeito autista a partir do próprio sujeito. Parceria que contemplaria as expectativas dos profissionais da educação. E deste encontro resultaram 4 livros, que são eles, trouxe para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver. Quem é meu filho? Sim? Conseguem ver? Sim. Quem é meu aluno? E um guia que vai atrás. Diários de bordo. E o último, que é o que nós vamos falar precisamente, o Não Sem Eles, a fundamental importância dos pais e dos educadores dos autistas para a educação e para a psicanálise. O Pipa ele trabalha predominantemente através do Clube do Livro, mas hoje nós vamos de conversação, porque não foi possível a gente mobilizar um Clube do Livro. E aí, mas dá para a gente colocar assim, já vou abrir dizendo que na conversação, quem quiser já pode ir se colocando conforme vamos conversando, é só levantar a mãozinha aí no dispositivo que tem no Zoom.
E para começar a nossa conversação, eu pensei justamente em uma ponte entre a psicanálise, a prática por plano de saúde e como essas crianças chegam em nossos consultórios. Existem, e grifei algumas questões que aparecem muito nas supervisões com profissionais, que atendem principalmente por plano de saúde, que é a urgência do diagnóstico, a angústia dos pais e familiares no acompanhamento dos filhos, a demanda da escola aos profissionais da psicologia sobre o que fazer com a criança autista e o saber médico, que insiste em querer determinar prazos para os acompanhamentos psis. E isso está muito vivo na nossa prática. Inclusive, lembro de atendimentos em que, em quatro encontros com a criança, já se inicia uma pressão para que se faça um laudo em torno de um diagnóstico exigido principalmente pela escola, e aí tem os protocolos todos, para que a criança passasse até alguns direitos, como, por exemplo, uma professora extra na escola. Aqui, fico pensando, o diagnóstico pode ser útil como um orientador, mas fico também pensando qual é o perigo de se tornar uma prisão para os pais ou para os professores. Penso no impossível que é de se evitar encontros que nos levam por territórios tão díspares quanto às tramas da burocracia, as exigências do controle social, as extraordinárias imposições do saber médico. É um emaranhado de ações a que parece que a psicanálise não existe. E assim, penso, como a psicanálise se posiciona frente ao autismo? Ao ser retirado da categoria de patologia psiquiátrica, e aí entrou, na verdade, tornou-se um transtorno invasivo do desenvolvimento, se percebe um enxame de diagnóstico de autismo. E aí eu fico pensando, e aí já pensando no livro, principalmente no nosso livro, em que, na verdade, destaca a questão do aumento do diagnóstico do autismo, acompanhado principalmente, aí tem algumas falas de professores, o reconhecimento de professores que dizem quão difícil é encontrar uma orientação que possa auxiliar na condução desses alunos sempre tão desafiadores e enigmáticos, e nos abre uma demanda crescente que aparece em nossos consultórios, a questão da avaliação para o autismo. Eu gosto muito do texto da Bartira, A Psicanálise Pode Contribuir para o Tratamento de Autistas, que está na opção Lacaniana Online, quando ela fala: a psicanálise considera fundamentais os aportes das muitas linhas de pesquisa sobre o tema, tais como a genética, a psiquiatria e a neurologia. No entanto, seu conceito de autismo é baseado em elementos tanto comuns aos demais saberes quanto impróprios, que balizam a nossa intervenção clínica e as nossas premissas investigativas. E aí eu já abro para a nossa conversa, para a gente pensar justamente o que o Pipa e o que a Bartira já nos diz sobre esses próprios questões diagnósticas que a psicanálise se posiciona frente ao autismo. Pode ser? E depois a gente vai fazendo, porque aí eu abri para outras coisas, principalmente a questão da entrada dos pais e tudo isso aqui, que nos acompanha na clínica também. É minha palavra? É sua, Bartira. Então, bom dia, gente. Muito obrigada pela apresentação, Kênia, Maria Marta. Maria Marta está sempre me acompanhando, a gente anda bem de perto. É um prazer estar aqui sentada junto com vocês, e junto com Paula Catunda e o Pipa São Paulo. A gente, infelizmente, trabalha menos do que eu gostaria, mas eu gostaria até de trabalhar mais com o Pipa São Paulo, o pessoal que trabalha bastante. Eu acho que vocês conhecem o Pipa, né? A gente tem 6 frentes de investigação, né? Vitória, Teresópolis, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, Campina Grande e Teixeira de Freitas. Eu já falei 6, né? Eu fiquei aqui contando quais que eu já fiz falar, mas acho que eu falei 6. Falei, né, Paula? Então, com isso, a gente não tem uma política expansionista, então a gente é bem econômico na expansão. Realmente, a gente não tem uma ideia de
ter uma frente de pesquisa em cada lugar, mas a gente foi com as pessoas se interessando pelo tema, a gente foi sedimentando alguns lugares de pesquisa. Mas, então, a gente tem essas frentes, e São Paulo, eu acabo que, embora eu vá bastante, a gente trabalha pouco. Acho que a gente podia até trabalhar mais vezes, hein? Sim, vamos lá, vamos à obra. É isso aí. Então, vocês levantaram muitas coisas logo nessa primeira fala aí, né? Temos, em 10 minutos, vocês levantaram questões para 2 horas, viu? Mas a Maria Marta me pergunta especificamente sobre a questão do diagnóstico no autismo, né? Mas a questão do diagnóstico no autismo, fui anotando aqui as coisas que vocês iam falando que me parecendo bem importantes. O diagnóstico no autismo para a psicanálise ele é bem específico, né? Ele é um diagnóstico que fala da relação do sujeito, ele é um diagnóstico, sobretudo, sobre transferência. Isso a gente precisa ter muito claro. Um diagnóstico se faz sob transferência, e ser sob transferência é igual a depender de uma relação entre o sujeito e o outro, né? É lógico que, se a gente está diante de uma neurose, os elementos da transferência na neurose são diferentes dos elementos de uma transferência na psicose e os elementos de uma transferência no autismo. Mas, de qualquer jeito, é transferência, né? Então, a transferência na neurose ela é baseada na suposição de saber, né? Na psicose, baseada na certeza, e no autismo é a grande virada do que nós temos trabalhado, né? No autismo, o amor de transferência vem pela mão do analista. É o contrário, né? Por isso que a gente levou muito tempo para entender como seria a transferência no autismo. E como que aquelas crianças ali, sem nem olhar para a gente, né? Como é que aqueles jovens, sem nem tinham para nós, né? Falando lá nas suas falas factuais, né? Suas falas muitas vezes verbosas, então nem tinham para nós. Como que uma análise pode caminhar? E mesmo assim, a gente sabe que as análises com autistas caminham, mas caminham a partir de uma especificidade da transferência, que é o amor vem do analista. É o analista que traz o amor para dentro da relação com o paciente. Não é o paciente que traz o amor travestido de suposição de saber, não é o paciente que traz o amor travestido de certeza, como na neurose, como na psicose. No caso do autista, quem traz o amor para a cena é o analista, é o desejo do analista. Então, é isso que vai fazer toda a diferença, é isso que pode oferecer ao autista a possibilidade dele transformar esse analista num duplo, né? O que seria uma borda, que seria fazer uma borda, né, para essa estrutura que não tem borda de início, né? Então, esse elemento é fundamental. Então, o diagnóstico do autismo em psicanálise não vai ser feito em 4 sessões ou 10 sessões de um plano de saúde, né? Isso é uma construção. E eu tenho muitas críticas, aquela com um monte de né? Muitas críticas à psicanálise e planos de saúde. Maria Marta, que falou que trabalhou muitas vezes com isso, deve saber o quanto é impossível, né? Nenhuma psicanálise com data marcada funciona, né? Passou um negócio tão... Eu vou falar, porque já passou na minha cabeça e ficou impossível não falar. Nem amor com hora marcada dá certo, né, gente? Querido, esta noite, tal hora, né? Então, isso não dá certo. Amor com hora marcada não dá certo, né? E psicanálise é a clínica do amor, a clínica da delicadeza, como você trouxe do meu texto de abertura, né? Isso é como eu me dei conta de que eu venho falando de clínica da delicadeza há muito tempo. Isso o Gustavo Stiglitz chamou a atenção na minha abertura, quando ele fez o pós-escrito, né? E eu achei que eu estava falando ali pela primeira vez de clínica da delicadeza. Um dia desse, alguém me trouxe um outro texto meu, perguntando se podia usar, e eu olhei assim, para ver se o texto estava prestando. Estava lá o tal do clínica da delicadeza. E eu falei assim, eu realmente acho que a clínica da psicanálise com autismo é a clínica da delicadeza. Porque não consigo ver outra forma de você se colocar diante de um autista sem que seja com uma entrega.
porque a psicanálise, ela é desafiada pelo autismo. Ela é desafiada em seus conceitos mais importantes. Ela é desafiada. Ela é desafiada na singularidade. Se você não tomar um autista como singular, esquece, né? Se você não tomar os pais, a relação desses pais com essa criança como singular, esquece. Não adianta ser inspirado por outro. Você pode até ser inspirado por outro, mas aquela criança ela vai ser única, ela vai fazer um percurso único. É diferente na histeria, que às vezes a gente dá umas cortadas, sabendo que o sujeito vai, ou pelo menos apostando que o sujeito vai reagir, porque na histeria você segura. É uma estrutura que você pode dar umas cacetadas, umas cortadas, que ela segura, né? O autismo é uma florzinha delicada que você não vai cortar ali, assim, o sujeito já está apartado. Então, é a clínica da delicadeza mesmo, é o contrário, você vai puxar aquele sujeito que está ali atrás daquela frestinha, se ele abrir, é um trabalho muito delicado. É porque a gente tem que fazer esse... Ontem a gente teve uma aula lá no Instituto ESP, e depois da aula os professores vieram conversar comigo, e eu falei isso que eu vou falar para vocês agora, assim, a gente tem uma imensa responsabilidade, que é dizer, transmitir a psicanálise da forma mais séria e mais comprometida e responsável que a gente puder. Porque a psicanálise toma tiro de tudo quanto é lado. Né? Assim, é impressionante assim, o que as pessoas se incomodam com a psicanálise, que inferno! Sabe, assim, que isso é um inferno, vai cuidar de outra coisa, tem tantas outras clínicas mais danosas para o sujeito. A psicanálise, eu não consigo ver o dano que a psicanálise faz ao sujeito. Tá bom, eu sou comprometida, tudo bem, mas não é aquele assim, o santo de casa não vê o que está acontecendo, não, a gente vê o benefício que a psicanálise faz na vida das pessoas. É diferente de você treinar as pessoas e tomar os autistas, por exemplo, como eu vejo em outras clínicas, como se fossem animais de estimação. Assim, isso não pode, isso não entra na minha cabeça, eu estou fazendo uma confissão aqui, eu não sei nem qual é o público, estou vendo aqui 45 pessoas, eu estou falando aqui, abrindo meu coração, eu não consigo ver qual o benefício de tratar os autistas como se fossem animais de estimação, que tivessem que ser treinados. Isso sim são protocolos. Isso sim é cuidar desses autistas como se eles não tivessem qualquer subjetividade. E a psicanálise, ela faz o caminho contrário. Na clínica da delicadeza, ela tenta extrair daquele sujeito que tomou uma decisão, uma insondável decisão do ser, pelo um corte com o mundo, e tem um olhar para o mundo, né? Ele tem um olhar para o mundo, para além, isso que eles não nos veem, eles têm um olhar para o mundo que eles temem, que angustia eles, mas eles estão numa relação com esse mundo interna. Tanto que muitos aprendem a ler, muitos criam duplos e se apegam a objetos autísticos para tentar ir ao mundo como se fossem pseudópodes. Então, eles fazem uma sinalização. Cabe a nós escutar, isso é uma orientação do Lacan, sabe? Nós temos, sim, o que dizer aos autistas, mas, sobretudo, de uma forma que eles possam entender. E não de uma forma que nós, na nossa arrogância, achamos que eles têm que entender. Eles têm que ser treinados, porque tem que atravessar a rua na faixa. É lógico que a gente faz isso com nossos filhos, a gente não solta os meninos na rua, seja o que Deus quiser. Então, a gente também participa de um certo programa de treinamento civilizatório das crianças, mas isso não é tudo. A gente precisa apostar que tem um sujeito ali dentro. E aqui, um sujeito que não vai ser definido da forma lacaniana, um sujeito estruturado por dois significantes, blá, 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 que deixa um resto. Esquece, essa não é a questão do autismo. Mas tem uma pessoa ali. O Jim Sinclair, ele é orientador para nós. Tem uma criança ali. Não é uma concha atrás da qual alguém se esconde. É uma forma de ser. Ou a gente entende isso, ou a gente vai massacrar essa imensa quantidade de pessoas que hoje em dia a gente se depara. Aliás, eu adorei o nome que vocês deram. Documentação clínica de autismo, de não sei o quê, de não sei o quê. Isso é uma documentação clínica, isso não fala uma verdade sobre o sujeito. É uma documentação clínica.
Eu ainda prefiro que laudo. Laudo tem uma implicância absurda com o nome. Também fala laudo, vai... Sabe? Porque laudo virou um inferno na vida das crianças. Eles têm uma etiqueta, laudo virou uma etiqueta. Só falta carregar dentro de um plastiquinho dentro do peito. Sabe? Isso não pode resumir uma criança. Entende? Então é uma clínica da delicadeza, sim. Mas é uma clínica absolutamente incompatível com a lógica da ordem médica. Isso a gente tem que entender. Tem muitos médicos que já entendem isso, mas a gente tem que fazer entender ao Deus mercado. A gente tem que fazer entender ao Deus mercado que nós não participamos do mercado. Nós não vamos participar do mercado dos direitos. Nós não vamos participar do mercado dos laudos. Nós não vamos participar desse mercado, porque as crianças não são objeto de consumo. Criança nenhuma é objeto de consumo, nem da psiquiatria, nem da psicologia comportamental, muito menos da psicanálise. Criança não é objeto de consumo. Porque objeto de consumo é igual a objeto de gozo. E é essa a diferença da transferência no autismo, que a psicanálise traz. Ela entra como um objeto de desejo. É o desejo do analista que se coloca na sessão, não é um gozo. É interessantíssimo que a política dos direitos... Eu estou tentando perpassar um pouco o que cada um de vocês colocou, né? É interessantíssimo que haja uma política de direitos, sim, né? Uma criança autista em casa demanda muitíssimo dos pais. Mas talvez demandasse menos, se tivessem menos aprisionados a essa política de laudos, a essas políticas de direitos, né? Se menos aprisionados. Talvez pudessem, sim, reivindicar seus direitos dentro de uma lógica onde faça surgir um sujeito daquela relação, e não numa lógica onde essa criança vai ser tomada como um objeto de manipulação ou de consumo a sua vida inteira. Eu tenho uma preocupação, que eu já falei isso 200 vezes por onde eu passo, que nós vamos morrer antes deles. A tendência é essa. Pode até acontecer que não, mas a tendência é essa. Nós vamos morrer antes deles. Então, a minha preocupação é quem ficará com eles. Né? Se a relação é totalmente dependente, quem ficará com eles? Não estou dizendo nenhum país como o Brasil que não tem política pública para ninguém, muito menos para autista. Eu estou falando isso mesmo nos Estados Unidos, onde as cenas mais brutais e piores que eu já li até hoje em relação à relação de pais e autistas acontece. Então, assim, onde tem políticas públicas, mas caríssimas, né, que não são públicas, né? São caríssimas. Nem a educação, nem a saúde lá é pública, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ou a gente toma uma clínica da delicadeza e oferece a essas crianças um caminho para que elas possam se sentir mais seguras para trilhar, aquelas que puderem, não é uma regra, mas aquelas que puderem, aquilo que a gente puder fazer sem tempo contado, esperando que isso venha deles também, estabelecido numa relação. Relação é um conceito que diz, é uma correspondência ponto a ponto. Não há relação sem pelo menos dois. Então, isso tem que ser estabelecido dentro de uma relação. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ceder ao Deus mercado. E aí, adeus criança. Vou parar de falar, já tem 4 querendo falar, senão eu falo tudo. A Kênia já levantou a mãozinha, pode falar. Muito tempo, tadinha, ela está ali me esperando meu discurso. Não, Bátira, foi ótimo, acho que você falou coisas importantes. Eu só queria fazer situar uma coisa que ontem mesmo eu me deparei com isso, né? Porque a gente na Clínica de Bem-Estar de Saúde tem uma série de códigos, de coisas a cumprir, de burocracias, e ontem mesmo a gente estava se falando que código colocar, porque aí eu vi um documento de outubro de 2021, que é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta a saúde suplementar, que é onde a Clínica dos Planos de Saúde está inserida, dá a todo o diagnóstico F94, que é o transtorno, né, global de desenvolvimento, ou TEA, mas eles fazem uma confusão, porque eles usam eles o são TEA. muito confusos. Mas tudo bem, dá a eles sessões ilimitadas pelo plano de saúde. Então, acho que isso é uma colocação importante diante da sua fala, quer dizer, nós também
temos tempo de trabalhar com eles, apesar, eu acho que a pressão do tempo, eu sustento muito isso, porque a minha grande questão é possível uma análise no plano de saúde? Isso é uma questão que eu carrego há muitos anos, assim, né? E eu acho que e aí me surge uma outra questão, é possível um tratamento com autistas no plano de saúde, né? E assim, eu tendo a pensar que sim, porque a gente sustenta esse lugar da psicanálise no plano de saúde, tentando, às vezes, até driblar essa questão das sessões que são muitas vezes limitadas, e para os autistas agora, felizmente, ilimitadas, o que dá um alcance um pouco maior de trabalho, né, para quem se dispõe a isso. Agora, claro, né, são diagnósticos o tempo todo, essa pressão de dar laudos, né, isso que você falou, e também que eu não acho que é diferente em outras clínicas, não acho mesmo. E a quantidade, se você soubesse a quantidade que nós recebemos de encaminhamentos que vem assim, autismo, TEA, autismo, TEA, né? TEA não, autismo, como é que chama o treinamento? Esqueci, agora me fugiu. ABA. Meu Deus. ABA, isso, os encaminhamentos para ABA. Eles já colocam esse tipo de encaminhamento. Então, assim, até esses dias eu recebi um encaminhamento e aí eu falei assim para a moça, mas é a aba. Ela falou assim, não, você não leu até o final, nós estamos encaminhando para vocês porque a criança não se adaptou ao aba. E aí a gente está encaminhando para vocês. Eu achei isso fantástico. Eu falei, nossa, eu nunca vi isso Então, assim, uma criança de 5 anos que não se adaptou ao método aba, né? E encaminharam. Então, eu achei isso fantástico, assim, na questão do... Falei, bom, que bom que as crianças que tem ainda sujeitos que se rebelam, né, de alguma maneira a esse treinamento, né? Essa é uma questão que eu tenho bastante. E a outra questão, enfim, só para situar, e também não quero falar muito, é da Clínica da Delicadeza, que no livro de vocês tem alguns relatos de pessoas autistas, né, dizendo assim, olha, a gente aprende sim, vocês estão achando que a gente não aprende, mas a gente tem um modo muito particular, vocês que não sabem ler, o jeito que a gente aprende, vocês precisam se enquadrar em métodos diferentes e ter uma escuta diferente para entender o que a gente está fazendo, né? E aquele caso de um menino que ficava com as caixas de cereais depois vocês leiam no livro. Brilhante. Brilhante. É isso, exatamente. E aí ele ficava com aquela caixa de cereais e os fios, e depois a mãe foi descobrir, mas a mãe apostou que ali tinha algo. Isso foi a coisa importante, né? A mãe disse, eu não destruí aquilo, porque ali tinha uma construção dele, ele estava aprendendo alguma coisa. Então, isso. Por isso que a delicadeza, eu sublinhei isso no que eu disse. Porque esse é o elemento da delicadeza. Então, era isso que eu queria dizer. Paulo. Então, mas só um minutinho, Paulo, desculpa. A questão sobre o plano de saúde, e aí é para qualquer um, né? É esse maldito, não sei o que lá, 80 e quanto que você falou aí, que é o código? F94. 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 É o código. É colocar cada humano num código, ou sob uma tarja preta. Né? Hoje em dia as pessoas conversam sobre qual medicação psiquiátrica elas tomam. Né? Difícil você encontrar alguém que não esteja tomando um tarja preta. Esquisitíssimo isso, é uma cultura. A psiquiatrização da infância é algo real nos dias de hoje. Isso é para qualquer um. Então, o que me incomoda nos planos de saúde, ou em qualquer clínica baseada nesse saber, F84, né? Então, nesse saber, aspas, né, que se impõe, é a necessidade de etiquetar as pessoas. Então, as crianças F84, elas têm um plano de saúde limitado para o tratamento, mas elas primeiro foram F84. Entendeu? E se não for? E se for uma inibição? Ela já está com essa tatuagem, bem no meio do peito. Entende? E se não for? E se for uma criança que F84, 83, 85, sei lá o que não importa nada, for um sujeito como Temple Grandin, como Birger Selim, que Birger não falou uma palavra, só falou uma frase até hoje, já é um adulto, sabe? Já escreveu 5 livros, sabe? Que tal do F84 faz diferença na vida deles? Entende? Assim, a minha implicância é com isso. A minha implicância é sair etiquetando as pessoas. Nós não somos objetos de consumo, nós não merecemos uma etiqueta. Por mais que ela facilite um tratamento, entende?
Concordo com você. É uma chance, é uma oportunidade, a gente tem que aproveitar, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais lá na frente, o que será do futuro se todos nós tivermos um CID. E já temos, é porque a gente se reclama, e a gente não aceita, a gente escapa, mas em algum momento a gente vai ter uma letra. E exatamente, Regina, se essa criança pudesse ser somente João. É isso. Vocês vão ver no diário de bordo, são 33 vinhetas clínicas e todos 3 têm um nome, a gente fez de propósito. Né? A clínica do João, o estar com Maria, a gente chamou cada criança por um nome, porque eles não são um número, eles são um nome. Paulo. Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria complementar um pouquinho isso que a Bartira está falando sobre a clínica da delicadeza, né, do amor de transferência do lado do analista, né, porque isso tem a ver justamente com uma sustentação de uma posição da nossa parte, né, de, ao mesmo tempo, se fazer presente ali, né, de sustentar esse lugar, sem demandar do autista, né? Porque, enfim, o autista, ele de forma geral se sente muito invadido, né? E aí é justamente essa delicadeza, né? De estar ali, de poder ser um guia que vai atrás, né? Isso. De poder entender ali junto com ele, sem que se demande que ele faça isso. Qual é a forma, o que ele está te dando ali, te mostrando para que você possa estar com ele, entrar um pouquinho ali no mundo dele, né? A partir disso também trazer ele um pouquinho para o nosso mundo, né? Então essa delicadeza tem a ver justamente com estar ali, sustentar esse lugar sem essa demanda, né? Sem esperar que ele te dê uma resposta, que ele fale alguma coisa, que ele aprenda a atravessar a rua, né? Isso é algo que a gente fala no diário de bordo, né? Não à toa, essa é uma indicação, como a Bartira falou, né? Ela achou num texto atrás, já estava ali, né? E é algo que atravessa o nosso trabalho, os nossos livros, né? É algo que a gente toma também sem eles. Acho que numa perspectiva também do quanto essa posição é importante para a gente, né? Mas para os professores, para os pais, né? De poder escutar, de poder recolher isso, de poder usar isso como uma forma de acesso, de usar isso como uma forma de fazer laço, de trazer eles com a gente, enfim, só para marcar isso, né? Dar uma desdobrada aí. Isso mesmo. Cíntia. Ai, gente, desculpa, sou eu já estou dando conta aqui do encaminhamento. À vontade. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Eu já tive na Psicoblue, inclusive, um prazer estar aqui de novo, com a Bartíria também. E aí queria entrar um pouquinho, né, nessa conversa sobre o convênio, né, o impossível do convênio, que eu fiquei lembrando, inclusive, da própria psicanálise, né, que esse difícil, né, esse impossível, talvez dê para dizer que a psicanálise também está divertida um pouco, né, disso, e então, por conta disso que talvez a psicanálise, inclusive, possa contribuir, então, né, com
esse não saber, né, com algo que também os autistas trazem, né, nos tratamentos com os autistas, dos diversos tratamentos, né, com os pais também. E esse não saber é muito temido, né? Muitas vezes visto, inclusive, como um fracasso. E para a psicanálise, esse fracasso, ele também pode trazer algo, talvez, que algo diferente possa se precipitar daí, né? Justamente tendo esse olhar cuidadoso, um olhar mais delicado, né? Falando da delicadeza, que até no livro, por exemplo, no capítulo Não Sem Eles, que a gente de São Paulo colocou, sobre um exemplo de uma mãe na pandemia, que um psicanalista traz, de um caso, que ela cria uma metáfora com a filha sobre a pandemia, porque ela tinha ficado, a criança autista, tinha ficado muito angustiada por conta da pandemia, mais do que antes, né? Porque estava seguindo os tratamentos, com a pandemia teve que dar uma pausa, enfim. E aí ela cria uma metáfora, né, com a filha, dizendo que não podiam sair porque tinham bichinhos lá fora que poderiam picar, enfim. Eu pensei também nesse exemplo, assim, porque acho que traz um pouco dessa delicadeza, dessas invenções que, junto com os autistas, como o Paulo também estava falando, algo pode aí se inventar, né? E algo a partir desse único, desse singular, né? Que os autistas trazem muito mesmo, né? Enfim, mais que nenhuma categoria clínica. Sim, e aí justamente, né? Nessas invenções, nessas singularidades, né? Nesse único que não dá para etiquetar mesmo ninguém, né? Uhum. E o quanto que estou furando aqui a fila, mas só uma frasezinha, o quanto que a medicina vai no caminho oposto, né? O discurso que a Marta comentou do discurso médico, né? O quanto que ele vai do universal, né? Tampar, né? Esse furo, esse não saber, né? E a psicanálise, acho que isso, assim, né? Tá advertida de que isso pode surgir e vamos lá, né? O que a gente vai fazer, então, com isso? E a partir disso que algo pode se precipitar dessas invenções. Eu acho que a gente é meio água mole, né? Sabe? A gente tem que trabalhar como água mole, igual você está falando, né? Quem sabe a gente um dia fura, né? Uhum. É água mole em pedra dura. E é isso que eu estava falando em termos de a gente não ceder, né? A gente ter responsabilidade com o discurso psicanalítico, porque a gente toma tiro para tudo quanto é lado, então a gente tem que ter muita responsabilidade e menos narcisismo, mais responsabilidade e menos narcisismo, né? Indo de água mole mesmo, indo Sim. Conversando e não sei o quê. O Pipa tem um pouco essa característica, eu acho que foi a Maria Marta que falou, né? A gente conversa com geneticista, a gente conversa com pedagogo, a gente conversa. É isso mesmo, assim, água mole, sem muita resistência, né? Muita perseverança, mas água mole, sabe? É o contrário de você sair falicamente dizendo o que é que faz e acontece. É o contrário, né? É a castração do lado do analista, né? Por isso que eu continuo dizendo, a clínica do autismo nos ensina, o Pipa nasce assim, né? Nasce de uma pergunta de Raquel, para mim, né? Por que você estuda tanto autismo? Eu já estudava autismo, tinha 10, 13 anos, sei lá. Desde o ano 2000, foi 2013, 13 anos. Eu dizia, se a gente quer aprender psicanálise, tem que estudar a clínica do autismo. Eu nem sabia o tamanho dessa fala minha, cada dia esse troço fica maior. Assim, porque é ali que a gente entende estrutura psíquica, é ali que a gente entende a relação do sujeito com a linguagem. Assim, agora, então, que a gente está trabalhando a língua, a letra, a linguagem, assim, na dissecação, né? Acho que é dissecação que fala, né? Dissecando ali, aí é que a gente aprende mesmo, assim, e que a estrutura subjetiva é o autismo que nos ensina. Então, assim, e também vai nos ensinar sobre o nosso narcisismo, sabe? Na psicanálise com autismo é menos,
Menos, menos, menos. Só assim a gente consegue chegar um pouquinho pertinho dele. É menos, a conta é de menos. Podemos passar para a Luísa? Oi, bom dia. Bom dia. Bom, eu fiquei pensando aqui na sua fala, né, Bartira, e eu gosto de, quando você estava falando da lógica de um mercado, né, e eu gosto, assim, de ir atrás um pouco da história, assim, desses manuais de psiquiatria. E o DSM, né, quando a primeira versão do DSM, que é o manual standard hoje da psiquiatria, ela vem do pós-guerra. Na Segunda Guerra, os soldados demandaram por, enfim, um tratamento de saúde mental, entendendo que até então os manuais não contemplavam aquilo que eles estavam tendo. E aí, a resposta, uma das respostas que eles têm é um manual específico que vai tratar de todas as questões psiquiátricas, né, diagnosticar e dar uma resposta a eles também. O que é interessante que é um mal-estar civilizatório que se responde a partir de um manual, né? Eu acho que aí já fica uma questão. E aí, segundo, que eu acho que o manual, as primeiras duas versões do manual, elas têm como base a psicanálise, porque era um horizonte da psiquiatria até muito tempo a psicanálise, tanto que os conceitos de neurose, de histeria, todos estão nas primeiras edições, né? E aí, em 1980, tem a terceira edição do manual que se rompe com vários paradigmas, tentando fazer um manual ateórico e universal, que eu acho que está aí toda a contradição, se rompe com a psicanálise. E aí se acrescenta toda a lógica de mercado, porque hoje em dia a gente sabe que mais 70% das pessoas que participam da criação, né, dos diagnósticos e tal, estão envolvidas com a indústria farmacêutica. Então, eu acho que esse é um dado, assim, que a gente não pode deixar de considerar. E fora isso, que é curioso que um manual que se pretende universal no caráter psiquiátrico ou da patologização da vida humana, ele é feito num país que justamente não tem um sistema de saúde público. Então, eu acho que isso também não é algo, porque atrelado à condição da doença, recebeu acesso à saúde, né, através de diagnósticos, e aí vem toda essa lógica dos planos de saúde. Então, eu acho que é muito interessante, assim, pensar no contexto histórico do que vai se fazendo. E agora, desse horizonte da psiquiatria neurológica também, que Isso. é uma outra coisa, né, a se questionar. E como que isso vai tampando qualquer possibilidade de sujeito e de singularidade. Mas o autismo, pela sua via, não deixa isso se silenciar. Porque cada autista se coloca e faz de algum jeito, mesmo, né, na sua posição, uma frente a esse silenciamento imposto. Mesmo. Aí, então, você confirma apenas o que a gente vem trabalhando, vem trazendo aqui nessas conversas até agora, assim, a necessidade de tomar um por um e não ceder essa questão do mercado, porque essa é a questão, né? O compromisso com a indústria farmacêutica e muito da epidemia de autismo vem da sede da indústria farmacêutica encontrar uma medicação para o autismo, né? E o autista continua dizendo, eu não sou uma doença, eu sou uma forma de estar no mundo, eles continuam dizendo isso, é só ler as autobiografias. Assim, quando a gente começa a ler as autobiografias, começa a ouvir esses autistas falando, que faz toda uma revolução, eu não sei se vocês têm ideia do lugar das autobiografias, né, no estudo do autismo, vou falar rapidamente, assim, para vocês entenderem de como a gente trabalha, né? Quando a gente, eu falei aqui um pouco que eu estudava autismo já tinha muito tempo, blá, 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 e quando a gente montou o PIPA, então, que Raquel virou para mim e falou, então vamos fazer um projeto que a gente possa sistematizar um estudo do autismo de uma forma mais ampla, e não sei o que, eu falei, bora fazer, né? E quando a gente começou a ampliar o estudo do autismo, porque eu ia trabalhando Rosine Robert Lefort, todos os textos deles, né? O Nascimento do Outro, Marisa, não sei, a gente ia bem devagarinho, um grupo pequeno ligado à Escola Brasileira, era um seminário, e aí a gente abre isso, começa a estudar, chama Gustavo Stiglitz, ele traz Jean-Claude Malleval, ele faz uma revolução na nossa cabeça. Eu entrei numa piração total, porque nada do que eu achava que eu soubesse, nada que eu achava que eu soubesse, eu não sabia mais nada. Eu tive uma crise mesmo, foi muito interessante, eu me lembro do primeiro seminário nosso do PIPA, eu não sabia nada. Eu tinha 13 anos, comandando um seminário, de repente eu sento e digo assim, gente, não sei mais nada. Por quê? Porque tudo que antes era escrito a partir
daqui de fora sobre aquela criança ali fechada, com o advento das autobiografias, aquela tampa levantou e saiu uma voz, uma, duas, três, algumas vozes ali de dentro, dizendo, eu sou isso, eu penso isso, e uma das coisas que eles são categóricos em dizer, e quem diz isso muito claramente é Donna Williams, ela não... Ah, Luísa, cadê você? Eu estava falando com você. Sumiu. Mas sumiu. Donna Williams, ela é categórica... Desculpa, o sinal ficou ruim aqui. Ela é categórica em dizer que ela não consegue entender, ela nunca conseguiu entender a relação, erro, alguma coisa que ela tivesse feito e a punição que ela recebia no tratamento. Temple Grandin coloca isso. Eles não conseguem, porque não faz mesmo sentido, gente. Eu só posso comer se eu falar chocolate. O que tem a ver um negócio com outro? Eu quero comer chocolate. Não tem que falar chocolate. Sabe? Então, e se não falar chocolate, eu fico sem comer. Eles não conseguem, porque isso tem a ver com a relação deles com a linguagem. A gente tem que aprender o funcionamento deles. As pessoas falam de diagnóstico, a gente nunca fala de diagnóstico dessa forma, a gente fala funcionamento. É um funcionamento, é como cada um funciona. Acho que essa abertura para um funcionamento faz toda a diferença. É um funcionamento autístico. Eles funcionam com imutabilidade, com não cessão dos objetos funcionais, né, de troca. Eles precisam sentir confiança, eles tentam controlar o mundo. A imutabilidade é fundamental, o isolamento é fundamental. São os elementos que aparecem em toda a estrutura, desde os canerianos até os savants. Esse é o funcionamento básico. Agora, como cada um faz, como você falou, é um. Arthur. Não, só um segundo, mas é que eu acho que é isso, né? Mas tem uma medicação que se pretende universal, né? Não existe essa medicação, né? Eu acho que é justamente por isso também que o autismo fica tanto nessa sede, né? Porque tem os antipsicóticos, tem os ansiolíticos, tem os antidepressivos, e o autismo, ele não tem. Até porque, né, não conta com esses fenômenos desse jeito. Então, é um mesmo. E acho que é interessante isso mesmo. É verdade que a risperidona... É verdade que a risperidona controla um pouquinho quando eles precisam ser cuidados para eles não se ferirem mortalmente. Porque às vezes eles se batem a cabeça, arranca sangue. Então, tem autistas que são graves, e isso é verdade, a gente precisa medicar, mas não é medicação para o autismo. É uma medicação para a hiperagitação, que é um zelo, isso sim é um zelo. Mas a gente toma medicação também quando precisa. Mas não é para o autismo. Isso é completamente diferente. Arthur. Olá, Bartira, bom te ouvir, muito bom estar aqui também. Eu queria fazer eu estava ouvindo você falar da Clínica das Delicadezas, isso faz muito sentido, porque eu venho da educação, acho que devem ter outras pessoas aqui da educação, e o quanto hoje a questão do autismo fura essa lógica da educação normatizadora e desenvolvimentista. E quanto a palavra delicadeza faz sentido hoje na educação, nesse trato, nessa relação que o professor precisa ter, não só com o sujeito autista, mas com todos os sujeitos dentro de uma escola, de uma educação infantil, principalmente. E não tem como não falar em delicadeza sem falar de Manuel de Barros, e sem falar da invenção, como a Cíntia também disse, né, da invenção que é necessária hoje para esse olhar ao sujeito, não só ao sujeito autista, mas a todos os sujeitos dentro de um território da educação, e o quanto o Manuel diz que nós somos os sujeitos da invencionática, né, e o quanto ele fala das delicadezas, quando se fala no olhar para a pedra, né, quando se fala no olhar desse olhar diferente que se dá às coisas, né? É isso. Você falou do tempo. Eu queria colocar algo que é desafiador mesmo, né, para a escola. Quanto eu escuto dos professores e estou dentro da escola também, porque a escola se constituiu a partir do tempo, né? É o tempo de comer
é o tempo de dormir, principalmente na creche, 10h30 as crianças estão almoçando, 11 estão dormindo. E aquele que não dorme? E aquele que gosta de andar pela escola? Então, são esses furos que vão sendo colocados na escola. Existem territórios que acolhem esses furos e levam até para outras crianças. Então, gente, não precisa dormir às 11 horas. Vamos, quem quiser ficar acordado pode ficar. Então, mas existem escolas que acabam enrijecendo ainda mais o seu território e deixando o espaço cada vez mais duro, né? E o que a gente tem visto hoje, né? Eu acho que uma epidemia, né? Como você disse, a palavra epidemia é muito comum, né? Há casos hoje de escolas que têm 30 crianças numa sala e 15 com laudos de diagnóstico de autismo. E aí há uma cobrança e uma necessidade enorme da escola mudar toda a sua lógica de tempos, né? Uma palavra muito comum na escola hoje é a linha do tempo. E a primeira pergunta que os diretores, as coordenadoras e os professores fazem é: o que eu faço com a linha do tempo, né? Então, o sujeito autista dentro da escola vem para subverter essa lógica do tempo. Então, a gente tem realmente muito a aprender com eles, né? Como você disse, né? É fundamental olhar e aprender, porque dá para se fazer uma outra educação para todas as crianças, não só para o sujeito autista, mas para todos os sujeitos. Isso mesmo. É isso mesmo. O que você traz é importantíssimo, porque, na verdade, uma pergunta, eu trabalhei com escola esse tempo todo, nesses 7 anos, e esses 7 últimos anos agora, né, que saíram esses livros. Essa era uma pergunta que sempre saía: quando foi que não foi para olhar para as crianças como se fossem únicas? Quando foi que não foi? Né, assim, precisa que o autista diga isso, né? Assim, o autista presta um imenso favor à sociedade. Ele exige que a gente seja mais humano, entende? Então, o meu grande incômodo quando a gente como humanidade, seja lá o que for isso, mas insiste em transformar o autista num objeto de consumo, é que a gente mata a essência deles. Né? A essência deles, e talvez por isso eles se aproximam, você usou uma palavra que é subversão, e talvez por isso a psicanálise se sinta tão sensibilizada pela questão do autismo, porque ela é muito próxima. A psicanálise é por si uma prática subversiva. A gente se recusa absolutamente a entrar no sistema. A gente não aceita ser conselho regional de psicanálise, a gente não aceita fazer parte da lógica social que mata. E o autista se recusa absolutamente, porque se não fosse isso, ele não seria um autista. Ele não teria levantado um muro logo desde cedo para dizer não quero. Entende? Então, é preciso pensar isso, mas, afinal de contas, isso que você traz é fundamental. Quando foi que não foi para olhar cada criança como uma? Eu brincava muito com isso na escola, lá na prefeitura, com os professores. Eu dizia assim: olha, gente, não quero essa conversa de que a gente chegou aqui super bonitinho, de manhã, no sábado, alegre, frescor, né, tal, simpático, conversado. Não vem com essa conversa achando que a gente está assim, trazendo o melhor de tudo, não. A gente está trazendo o ovo da serpente. A gente está trazendo o ovo da serpente, a gente está enrolando vocês. A gente está enrolando vocês vão achar tudo ótimo e a gente está trazendo o ovo da serpente. Sabe por quê? Porque, no fundo, vocês vão acabar chegando à conclusão de que vocês vão ter que mudar todas as regras que vocês têm da pedagogia até hoje para acolher uma criança autista. Tudo que vocês acham que é método pedagógico, que tem que mudar de ano, tem que mudar de sala, tem que fazer não sei o que lá, tudo isso que você está trazendo agora, a questão do tempo, tudo que vocês estão dizendo aqui que a pedagogia prega, a gente vai chegar aqui e vai dizer assim: olha, gente, o autismo não funciona. E a gente viu, isso foi assim, genial, porque a gente viu a Prefeitura de Vitória, durante esse tempo, mudando a sua forma de pensar. Uma criança que estava acostumada com aquela sala, ela não tinha que trocar de sala, porque ela mudou de ano. Ela até estava aprendendo até conteúdos muito mais à frente do que o ano que ela estava, mas ela já podia aprender conteúdos de anos à frente, mas ficar naquela sala. Porque aquela sala, em termos da imutabilidade... eu acho que é a minha.
Vocês perderam muito? Foi a minha, né? Conexão. Não, o áudio ficou, mas só a imagem que deu uma Isso, congelada. tá bom. Também não faz diferença. Então, sim, é aquela sala, em termos da imutabilidade, que fazia diferença para aquela criança se sentir segura e poder aprender. Então, eles foram comendo o ovo da serpente, entendeu? Eles foram comendo o ovo da serpente. E a gente ia se divertindo. Eu falava sempre assim, eu avisei. Depois não me disse, eu avisei. Né? Eu estou lembrando... O trabalho. Não, à vontade. Eu estou lembrando de um trabalho que eu fiz segunda-feira agora, numa escola em Santos, Fundamental 2, e eu sou fotógrafo e pedagogo. E na fotografia, eu estava nesse trabalho como fotógrafo e como pedagogo também, trabalhando para um projeto, e a gente trabalhou com a técnica do lambe-lambe, numa sala que tem adolescentes autistas, diagnosticados aí com essa marca, né? Mas que estão nessa relação. E a gente trabalhou equivocadamente, na minha visão, com a ideia do autorretrato, principalmente nessa fase da adolescência, do corpo. Então, aqueles adolescentes em Santos, 30 graus, com aqueles moletons enormes e cobrindo o corpo, né? Mas quem adorou o trabalho foram os autistas, porque puderam olhar com a câmera na frente do rosto. Então, puderam olhar para a escola, puderam levantar a cabeça. Aqueles que ficavam só com o rosto baixo, quando a gente coloca a câmera na frente, eles olham, eles dizem sim. É dele que você quer fazer o retrato? Sim. Então, a gente tem aí algo dessa você sabe por quê? Não sei por quê. Provavelmente porque a tela os protege da invasão do olhar. Isso facilitou, isso incrivelmente facilitou na pandemia para alguns, não foi uma regra, mas para alguns autistas na clínica da pandemia, isso, Regina, uma defesa, assim, é um anteparo. Na clínica com autismo na pandemia, muitos casos foram contados de uma facilitação, porque a tela, eles conseguem até olhar nos olhos, porque a sensação de invasão, isso é um objeto pulsional, o olhar, não é o olho, mas o olhar. Então, eles baixam os olhos, ou desviam os olhos, exatamente para não serem invadidos pelo olhar. Então, a tela protege o olhar. Então, a gente vai dar uma aula daqui a 3 semanas, a gente vai dar uma aula sobre... A gente pode até passar essa aula, se vocês tiverem interesse, a gente pode trabalhar um curso nesse sentido, porque as aulas estão prontas, né? Onde vocês vão ver a criança, essa cena é muito próxima da que a gente tem num filme de uma Pipa, Vitória, que ela fez mestrado filmando grupos de criança autista. Eu sempre falei assim, mas como é que você vai... Grupo de criança autista? Que grupo é esse? Né? De quanto autista faz grupo? E é fantástico, são várias crianças e ela está ali trabalhando, um trabalho danado, é lindo. E esse menino chega perto da câmera assim e está ali, ele olha a câmera, um menino que quase não fala, né, olha a câmera, e as pessoas entendem que ele está se vendo na câmera, e não é nada disso, ele não tem passagem pelo espelho, mas ele está de olho no buraco, e ele fica... É sensacional, assim. Então, isso facilita essa troca, porque a tela protege mesmo. É muito bacana, é muito interessante o trabalho. Muito legal. Tá? Se eu puder só dividir um segundo, uma paciente adulta autista me disse isso. Eu atendo virtualmente, até num plano de saúde, e aí ela me disse, eu consigo fazer terapia virtual porque aqui eu estou te olhando nos olhos. Isso! Ela me disse isso, foi muito interessante. Ela falou, porque o celular está aí e eu estou te olhando nos olhos. Isso. Mas se você estivesse na minha frente, eu não ia conseguir te olhar. Perfeito. Perfeito, é isso aí. Eu lembrei de uma coisa também, Bartira, porque na exposição que tem agora do Arthur Bispo do Rosário no Instituto Moreira Salles, o Walter Firmo, que é o fotógrafo, diz que só conseguiu fotografar o Bispo porque a câmera funcionava para ele como um anteparo, como uma defesa. E o jornalista que cobriu essa exposição junto com ele disse que ficou
o bloco de anotações não conseguia proteger ele do bispo. O bispo era tão potente, o bispo era tão... Eles tinham medo, né, de chegar de tanta potência que o bispo apresentava. É diferente a psicose, né? A psicose já tem um exalado, né? A psicose é diferente. E aí o Walter diz assim, eu só consegui fotografar porque a câmera era o meu anteparo, né? Tem essa frase, eu fiz essa relação agora com Maravilhoso. Maravilhoso. Gisele, só vejo essa cabecinha balançando assim. Porque eu estou achando super interessante. Bom dia a todos. E assim, a gente vai pensando, vai surgindo um monte de coisa na cabeça, né? Uma das coisas que eu achei interessante sobre essa delicadeza da clínica em lidar, né, com o autismo, eu penso também se não existe, até porque eu tenho experiência na família, né? Eu tenho caso de autismo na família, é um filho de primos meus, e assim, o quanto eu relaciono isso da delicadeza dos pais em lidar também com o autismo. Isso por quê? Por que eu estou falando? E não só também dos pais, da escola, é uma demanda de cada, demanda da criança, demanda da escola, demanda dos pais, é um conjunto que eu acredito, não é só, por exemplo, o analista, mas sim um conjunto todo. Por que eu estou falando isso? Essa criança hoje, ele é adolescente, ele tem 13 anos, então quando ele começou na escola, as escolas só aceitavam não, uma escola normal entre aspas, eu digo assim, né? Uma situação normal. Não aceitava essa criança, por quê? Não ia conseguir acompanhar, não ia ter condições, né? Aquela coisa mesmo de preconceito, que é erradíssimo, né? Então, não é uma inclusão, em si uma inserção. Como que eu vou inserir, né, naquela escola aquelas dificuldades, entre aspas, porque não é dificuldade, é o mundo interno que ele traz para o mundo externo. Então, assim, depois de muita batalha da mãe, que tentou deixar numa escola normal, tradicional, e o estímulo que ela até hoje ela está dando para ele dentro de casa, e ele está numa escola considerada normal, como todos os alunos, está conseguindo acompanhar, lógico, dentro daquele mundo dele, mas assim, é aquele estímulo que eu falo, é o estímulo dentro de casa também. Sim. E sim acompanhado por um psicólogo, por um psiquiatra, e tem todo um acompanhamento. Então, eu acho que existe a delicadeza também de outros setores, de outras áreas para com essa criança. Isso que eu acho que é importante. A delicadeza, eu acho que a delicadeza é a palavra em relação à clínica do autismo. A clínica, no sentido não só a clínica psicanalítica, né? O tratamento com o autista, a lida com o autista, é a delicadeza. É a delicadeza. Eu acho que é... A sensibilidade, né? Eu digo que é uma sensibilidade do mundo que ele traz para o outro, né? Por isso que a gente tem que ser delicado. Assim, né? Eu acho que isso é um elemento de contracultura, porque cada dia mais nós somos brutos, né? A força bruta se impõe. Vide a última semana que nós tivemos nesse país, né? Assim, então, as coisas só tendem a engrossar. Então, a gente está na contracultura mais que nunca, né? Assim, e eles nos ensinam. Assim, eu sou muito grata ao autismo por tudo que ele me ensina como humano, como ele me exige enquanto pessoa. Assim. É aquilo mesmo, né? A humanização da coisa, né? É o ser que está ali, o interno dele, o mundo interno dele, do que ele traz para a gente do mundo externo, que a gente às vezes vê de uma outra forma. Por isso que existe muito preconceito, que aquela criança ela não é estimulada para estar, sei lá, aprendendo, fazendo algo novo. Isso é alguma coisa assim, né? Tem muita politicagem por detrás disso. E muito preconceito, a gente não pode... Isso é outra coisa que eu sempre falo, né? A inserção, não a inserção, assim, a inclusão, você fala inserção e eu concordo, mas o trabalho de inclusão, ele deve ser feito, isso eu falava muito lá na prefeitura, ele deve ser feito com aqueles que se acham naturalmente incluídos. Entendeu? Assim, não é com quem está desde sempre excluído.
O maior Sim. trabalho é com esses que somos nós, que achamos que nós já estamos incluídos desde sempre, e que é uma mentira, sabe? Nós também trazemos nossas diferenças, então essa garantia que nós estamos incluídos desde sempre faz com que a gente figura, hein? Arrobe uma inclusão natural, e não é verdade, né? Somos nós os piores, né? Nós excluímos mesmo. Mas, Bartira, quando a gente fala em inclusão, não parece que existe aí algum ponto de exclusão? Eu estou tentando incluir. Mas você tem mesmo. Mas tem, infelizmente. Tem, infelizmente. Né? É uma batalha de inclusão. É uma batalha. Parece que é uma coisa assim automática, assim, que tem que fazer alguma coisa superficial, né? É uma coisa assim que não é uma coisa natural. É isso que eu quero dizer, então, talvez. Natural não é, que seria melhor se fosse. Sim. Né? Seria melhor se fosse, mas é um trabalho, e é isso que eu acho que é mais grave, porque por isso que nós estamos contra a corrente, porque cada vez mais o trabalho é de exclusão. Nós saímos da prefeitura, isso eu vou colocar aqui muito claramente, porque em determinado momento nós perdemos a batalha, né? 2 anos antes tinha sido aprovada em Vitória uma lei que obrigava, isso nós estamos na política dos direitos de novo, a política dos direitos não pode ser uma obrigação, né? Mas tem uma má leitura, direito não é obrigação, mas obrigava os autistas, a escola a acolher os autistas com seus terapeutas dentro da sala de aula, né? E o que aconteceu? A gente batalhou, a gente fez uma série de lives seguidas, Paula participou, né? Assim, a gente fez uma série de intervenções tentando chamar a sociedade para aquele absurdo que estava acontecendo, e assumiu uma nova prefeitura em Vitória, que simplesmente jogou um trabalho de 35 anos, porque era aquela política de inclusão, todo um trabalho de inclusão, e não só de autistas. Assim, a Vitória tem um contraturno, o livro nosso, né, Um Guia que Vai Atrás, né, que quem é meu aluno, ele é todo desenhado por crianças de altas habilidades, que lê, para quem foram lidas todas as crônicas dos professores, e eles desenharam, por isso que o livro é todo ilustrado, é a coisa mais linda do mundo, esse livro, assim, se ninguém quiser ler as letras, só passa as páginas, porque é lindo, né, assim, então, é toda uma política de inclusão, sabe, e agora, um dia desse, a minha neta, que estuda na prefeitura, virou para mim, e que os professores mexiam com ela. Tive aula com a sua avó, e não sei o quê. E ela achava aquilo o máximo, porque os professores dela tinham aula com a avó dela, né? Então, ela tive aula com a sua avó, e não sei o quê. Então, ela era super interessada pelo projeto, e porque aí ela entendia as crianças diferentes, e que essa questão da diferença precisa ser minimizada, porque diferentes somos todos nós. Isso sempre foi um discurso para ela, né? Colocado. Aí ela virou para mim um dia desse e falou assim: vovó, agora na minha sala tem especialistas. E o nome disso não é inclusão, o nome disso é exclusão. Então... Aí eu falei para ela: você entende que o nome disso é exclusão? Quer dizer, aquela criança que era diferente, uma diferença maior que todas, dali daquele grupão, que estava sendo inserido naturalmente entre vocês, e vocês lidando com como vocês todos são, ganhou uma barreira contra ela, porque um especialista, porque eles têm que fazer 40 horas de aba, e 40 horas de aba, se não fizer dentro da escola por semana, não dá tempo, os pais ficam sobrecarregados. Olha que coisa louca. Então, a criança não participa mais da aula. Ela está dentro da aula, isso não é política de inclusão, meu Deus do céu. Essa criança está dentro da aula, mas não participa da aula. O conteúdo de geografia, história, matemática não é dado para ela, porque ela está fazendo o protocolo ABA. Isto não é inclusão. Ela está na escola, mas ela não está na escola, ela está naquele lugar ali. Criou-se mais um muro para ela. Tirou ela dos esforços dela inventar um laço social com aquele outro bando de periquito que fica falando o tempo inteiro e que ela detesta o barulho de som, ela vai ter que aguentar aqueles meninos dentro da escola e ela vai ter que se virar com aquilo, mesmo assim ela vai, e ela ia criando invenções. Hoje não.
Na minha sala agora tem especialistas. Eu falei, que porcaria. Perderam todos. Eu falei para ela, você tem ideia do quanto você perdeu com esse especialista na sala? Porque você perdeu de conhecer o seu amiguinho, de fazer uma amizade com aquela criança que está ali. Você tem ideia do quanto você perdeu como pessoa? Eu falei para ela isso. Eu acho que ela vai me mandar para algum lugar, qualquer dia a vovó não me enche, mas assim, você tem ideia do quanto você perdeu como pessoa para aprender algo sobre aquela criança? Sobre aquela vida que está ali? Então, nós perdemos também, nós estamos perdendo como humano essa batalha. Nós perdemos, nós saímos da prefeitura. 7 anos, nós íamos fazer o 8º ano de trabalho na prefeitura, a gente perdeu a batalha. Triste. Triste, já foram lágrimas. Obrigada, viu, Marta? Obrigada a você. A Lilian. Oi, Bartira, oi todos. Querida. Então, complementando aqui a fala da Gisele, então eu estava pensando assim, né, que a psicanálise lacaniana tem já tem essa marca da importância na direção do tratamento da singularidade, né, do sujeito, né? E quando notada como faz diferença, os próprios autistas percebem o quanto faz diferença, né, nos tratamentos até que eles recebem até de outros saberes também, né? E na relação com os pais e cuidadores, né? Então, eu fiquei pensando nisso quando você falou. E que nessa pandemia, né, o fato do isolamento também, os pais também puderam também entrar em contato com alguns desafios, também quebrar alguns paradigmas, também algumas expectativas, às vezes, que eles tinham porque muda a rotina da criança, quer dizer, todos os pais. Então, assim, eu não gosto também de ficar pensando o que é para o autista, o que é para outra criança, porque no fim é para todos tiveram dificuldades, todos têm dificuldades na escola, todos têm singularidades, todos têm... Isso. Não é o autista, é isso que a Bartira falou, o especialista, o que é isso? Qual é a dificuldade? Sim, todos têm lá, suas têm que se haver com isso, né? E os pais fizeram invenções incríveis, né? E quanto puderam também os pais, escola, professores, uma parceria incrível e se reinventaram. E aí eu acho que essa pandemia pôde também revelar que não é só os autistas, também as outras crianças também, os pais lá, o que eu faço com essa batata quente aqui na mão? Não estou aguentando os filhos em casa, todo mundo subindo no mundo. É isso aí, né? Porque terceirizavam. E outra coisa que ficou para trás, mas quando a Luísa falou, me fez pensar no DSM-5, quando o Henrique Lohan, que é no livro A Batalha do Autismo, que ele traz lá no DSM-5, quando institui lá o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, como aumentam 10 vezes, né, aqui que ele fala, que ampliou-se tanto a quantidade de sujeitos supostamente afetados, multiplicaram-se por 10 em apenas 20 anos, quer dizer, uma frequência de diagnósticos, né, de uma criança em cada 100, assim, quer dizer, assim, uma loucura, assim, todo mundo, né? E depois, quer dizer, então essa questão do transtorno do espectro autista também, que foi uma coisa que abriu para todo mundo, né, com base em alguns fenômenos, qualquer criança era autista.
E também de lembrar do Malevá, que eu gosto muito, que uma vez a Bartira me fez eu lembrar, e que é mesmo que há tantos autismos quanto autistas há, né? E é isso aí. Acho que a gente trabalha com a singularidade e tem que se sempre com essa responsabilidade. Era isso que eu queria falar. Tem uma pergunta no chat que a Regiane está fazendo uma menção à questão da normalidade. Para a psicanálise, Regiane, a normalidade é um delírio da estatística, né? Não há índice de normalidade, né? Eu não conheço ninguém que seja normal, né? Aliás, já dizia Caetano, né? De perto, ninguém é normal, né? Então, como podemos articular o funcionamento do autista com o contemporâneo? Com água mole e pedra dura, né? Porque um contemporâneo cada vez mais violento, cada vez mais etiquetado, cada vez que lá, e a gente vai ter que ficar nessa contracultura durante muito tempo, cada vez pior, né? Um contemporâneo muito atingido pela pulsão de morte, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, nunca a pulsão de morte foi alçada a um lugar tão importante, né? Assim, tem reconhecimento de pessoas que ocupam lugares importantes na representação da nação, né? Então, a pulsão de morte virou um mote, né? Então, e a gente se depara com um sujeito que exige de nós que a gente seja menos, que a gente seja mais delicado, que a gente seja mais cuidadoso. Nós estamos na contracorrente. E essa é a nossa função. Paula, querida. Queria retomar justamente isso, né? Acho que Vitória acabou parando o trabalho com a prefeitura, mas a nossa luta continua, é isso que eu queria tomar, né? Até assim me chamou a atenção que me chegaram 2 casos de pais, um que falou, não aguento mais, meu filho ganha tanto chocolate depois de cada treinamento, que ele passa a manhã inteira fazendo aba, cada coisa que ele é um chocolate, aí não sei o que é um chocolate que ele não almoça, né? Então a mãe cheia e se rebelando, procurando algum outro tipo de atendimento, né? E um caso também que, enfim, a mãe também vem porque não é um autista tão grave, mas ele se desorganiza com essa imposição de fora para dentro, né, essa invasão, e aí ele começa, ou corre, ou grita, então ela, na verdade, pede uma ajuda de como ajudar o filho a se organizar de novo, né, em alguns momentos. Então, ou seja, eu acho que essa percepção, né, da singularidade, que eu acho que a psicanálise traz muito forte, né, ela está começando. Claro, é isso que você falou, é água mole em pedra dura, mas algumas pessoas sentem a falta, né? Elas percebem, né? E é aí que a gente vai tendo que trabalhar. E nós também, aqui em São Paulo, estamos com projetos para a escola também, vamos ver se a gente consegue, né? A gente chegou a fazer conversas com escolas municipais, com professores, e agora estamos tentando estruturar um projeto que também seja um pouco mais longo, com algumas escolas, para falar da psicanálise do autismo, que eu acho que tem uma diferença fundamental, né, em relação à medicina, em relação a esses outros métodos que estão sendo muito divulgados. As pessoas precisam saber que existe, conhecer, pelo menos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Não dá para parar, né? Vamos ao contrário, né? Isso. Vamos lá, né? E eu desejo super boa sorte. Eu não tenho a menor dúvida que o caminho é pela via dos professores e dos pais. Não é à toa que o PIPA, né? Você, a gente que coordena o PIPA, a gente sabe disso, que o trabalho é pela via dos professores e dos pais. Né? A gente não pode esquecer o grande valor da escola. A escola é o primeiro grande mundo para as crianças, para todas as crianças. Né? Eles saem da casa, daquele mundico, né? E vai ser jogado para a escola. Essa ideia agora absurda do homeschooling é caminhar para trás na socialização, na civilização, é andar para trás, parece tudo está tão complicado. Mas assim, o valor da escola está exatamente em mostrar a multiplicidade para as crianças, colocá-los abertos ao mundo, e o autista ele tem
porquê estar ali, ele tem absoluto porquê. E não é porque ele subiu uma barreira com o mundo que ele não tem por que estar ali, não tem nada a ver ele subiu uma barreira para o mundo em relação a uma estrutura psíquica, mas a gente tem que ser competente e capaz de acolhê-los com sua barreira. Vem você, meu bem, com sua muralha e tudo. Né? Vem cá, meu querido, com sua muralha e tudo. Né? Vem trazendo sua muralha, sua carcaça, sua roupa, sua máquina do abraço, vem, não tem problema, mas a gente tem que ter condições de acolher. Né? E não de excluir, como era essa questão com a Gisele. Né? Assim, a exclusão é a mesma lógica. A gente fez uma luta antipsiquiátrica, né, nos anos 80, 70, 80, mas a gente como sociedade continuou psiquiátrica, mais que nunca agora, porque a gente continua achando que os espaços institucionais garantem a nossa saúde mental, a nossa sanidade. Antigamente era o lugar dos hospícios, quem está nos hospícios são doidos, quem está lá de fora é bom. Né? Quem está na cadeia são os criminosos, quem está do lado de fora são os bacanas. A gente sabe mais que nunca que não é disso que se trata absolutamente. Né? Então, assim, são muitos relatos sobre essas questões, né, dos internos e tal, o que eram os internos. Tem um filme, eu acho que é Juqueri, que se chama, assim, de cortar o coração, as histórias das pessoas, como foram paradas lá. Eu trabalhei em hospital psiquiátrico há algum tempo, e eu sei um pouco, já ouvi muitas histórias. Então, é um pouco isso, assim, a linha da normalidade é uma linha excludente, né? Assim, é uma crueldade a linha da normalidade, né? A humanidade é muito mais que uma linha de normalidade, né? Então, nós temos um longuíssimo trabalho pela frente. Longuíssimo. Bom, seguimos, né, Paula? Seguimos juntos. Só interromper um minutinho, assim, só para não perder o fio. Não, para isso que a Paula falou, que as pessoas sentem falta. Tive um paciente que eu atendi por 4 anos, ele veio com 3 anos, saiu com, né, a mãe tirou quando ele tinha 7, e também ela queria, porque queria o diagnóstico de autismo, lá pelas tantas ela conseguiu, e conseguiu o ABA, porque era um casal que tinha se separado, então era o pai puxando de um lado, a mãe do outro, e ela queria porque queria o ABA, a família materna. E, bom, enfim, agora depois de 3 anos, eles me procuram, quer dizer, o menino que estava produzindo pra caramba, eu lembro que eu sofri tanto, porque era um menino que estava indo tão legal, estava, sabe, super produzindo, ele não falava nada, estava, sabe, produzindo. Eu tinha conseguido entrar muito, fazer muita coisa com ele. Era um menino que cantava e tinha um ritmo, uma coisa maravilhosa. Bom, arrancaram ele de lá. E agora vou recebê-lo de volta com 11 anos. Amanhã vem o pai, amanhã não, segunda. O pai me procurou, eu fiquei assim, eu falei, puxa vida, que bacana, né? Que assim, dá voltas, mas ele volta. Isso é legal. Isso aí temos que aguardar, né? Ali, eles percebem que tem. Ok, gente, eu vou a conversação sempre é muito animada. Estou aqui adorando. Mas aí nós vamos encerrar meio-dia em ponto, 11h59, porque nós temos outro compromisso e nós ainda temos 3 questões ou 3 considerações. Você está achando que em meia hora a gente não dá cabo de 3 questões? Você está dizendo o quê? Que a gente fala muito? O que você está dizendo, Maria Marta? Você pode falar melhor? Estou pensando na partida, que é extremamente expressiva. Falei ontem isso, tá, Martinha? Martinha, eu vou poder falar ou não? Então, pergunta logo, Fátima, né? Vai que ela já ligou o cronômetro dela lá. Então, tem que saber. Posso falar um pouquinho rapidinho? Posso falar?
Fala à vontade. Bora Então, lá. sabe, eu acho que assim, algo que me impactou na vida foi a leitura da Rosine Lefort, com as crianças do pós-guerra. Então, assim, quando você fala do amor, primeiro assim, a Rosine consegue fazer uma subversão porque ela estava fazendo sua própria análise, né? E a subversão do amor, porque quando você fala do amor, esse amor que você diz é o amor vazio, não é? Não é o amor da demanda. E esse lugar é extremamente difícil e encantador ao mesmo tempo. Porque a partir do momento que você não fica no lugar da demanda, gente, você está ali, e quando você lê porque a Rosine é explícita, né, nos atendimentos, do que a criança faz e do que ela suporta desta criança, neste lugar de imenso amor, que é esse, não é esse amor que a gente está acostumado na sociedade a entender o amor. E aí quando o Arthur traz a questão da máquina fotográfica, fico pensando na sutileza que a Rosine vai colocando os objetos para que essa criança não a tenha como invasora, mas assim, a mamadeira, o mingau, que faz essa ligação com ela, né? E assim, é de uma beleza e subversiva demais em 1950. Subversivo. Então, assim, eu acho que é disso, né? Quando você fala da transferência e do amor, que eu acho que é o que sustenta o trabalho da gente, e que muitas vezes a gente vê no professor, aí a gente fala, como é que esse professor fez isso? Né? E muitas vezes ele faz exatamente desse lugar que ele desconhece e dá esse amor que não é um amor de demanda, que eu acho que isso é primordial para isso que a gente está fazendo e tentando transmitir, né? E aí eu fiquei pensando, a Paula está falando do ABA, me lembrou muito uma cena da minha filha, que não é autista, no primeiro ano que ela estava na escola, que ela chegou em casa e falou assim, mãe, a professora dava balinha para quem conseguia escrever. Para quem não conseguia escrever, não tinha balinha. Então, a gente está no mundo de abas. Né? A gente fala de aba apenas para as crianças autistas, mas é o mundo de abas. Nas escolas de elite, todas as crianças estão lá no aba, porque elas vão ter que ser produtivas. É a meritocracia. A meritocracia é o mundo do aba. Sim, sim. Eu acho que é aí que a gente vê que a singularidade não está só nos... e outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que a singularidade está nas crianças autistas e está quem está do outro lado. Quem sustenta esse lugar, né, que é na sua própria história, né, para estar ali de um outro jeito com uma criança, né? Era isso que eu queria dizer sobre esse amor. Percebe? Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Nós temos que consumir o tempo de meia hora, já que ela disse meia hora. Você percebe que o mesmo a gente faz, bicho gente, quando a gente quer treinar um cachorro, se ele faz tudo certinho, a gente dá um biscoitinho. É a mesma coisa. Sabe, assim, pelo amor de Deus, nós somos animais, né? Nós somos mamíferos, bípedes, isso eu falo na introdução, né? Nós somos animais, mas nós temos que entrar no mundo civilizatório, porque nós temos um trato com a linguagem que nos faz diferente de qualquer um. Quando a gente quer ensinar um peixe a comer tal hora, a gente tem que dar tal hora, a comidinha no peixe no mesmo lugar. E se a gente não der, ele vai esperar a gente naquele lugar. Mas nós não somos peixe. Nós não somos galinha de terreno, de terreiro, né? Que você joga o milho e sai todo mundo. Nós não somos assim. Nós não somos um animal qualquer. Então, essa cultura behaviorista está transformando os humanos em animais quaisquer. Nós não somos animais quaisquer. Então, nós estamos perdendo o terreno para a nossa própria singularidade. Nós não somos animais quaisquer. E essa tentativa de domar o humano dentro de um animalesco, o animalesco está aparecendo no país onde tem mais behaviorista, né? As soluções da angústia são resolvidas abrindo a metralhadora em cima de 20 crianças numa creche. Isso é reflexo de uma sociedade que tenta domar o humano fora de sua singularidade em relação aos outros animais. Isso acaba aparecendo o animalesco do animalesco. Porque o nosso natural, por isso não há natural no humano, o nosso natural é menino Mogli. Sabe? De mãozinha com o chimpanzé, com o urso, sei lá quando, saindo junto. Esse é o nosso natural. Então, quando a gente entra no processo civilizatório, é exatamente para domar, porque o nosso natural é feroz.
Nós somos um animal ferocíssimo, domesticável, mas feroz. Então, é isso que acontece nos Estados Unidos, é isso que está acontecendo nesse país. Porque essa cultura de meritocracia quer dizer que se você faz tudo direitinho, mas e qual é o tudo direitinho, meu caro? Sabe, qual é o tudo direitinho? Porque nas costas, quando não precisa aparecer o tudo direitinho, está aparecendo a ferocidade. Que esse é a marca do bicho selvagem que somos. Então, nós estamos abrindo mão, como sociedade, nós estamos abrindo mão do processo civilizatório, que é pautado em outras coisas, na articulação da linguagem, no trato. Eu tenho o Pipa faz parte de uma ONG. Eu vou consumir a meia hora dela toda daqui a pouco. O Pipa faz parte de uma ONG chamada Núcleo de Referência. Dentro dos trabalhos, Regina e Lidiane vão falar, porque está garantido por Maria Marta. Dentro dos projetos do PIP, do Núcleo de Referência, tem o programa Cuca Legal, que tenta aproximar psicanálise e direitos humanos. Vale a pena vocês olharem lá na página do Facebook, Núcleo de Referência. Vocês vão ver os meninos nossos lá. Então, a base, isso já tem 18 anos, em Angra tem 10 anos. A base do programa Cuca Legal é trabalhar psicanálise e direitos humanos. Qual é a ideia? Isso nós trabalhamos em favelas, sabe? Qual é a ideia? É fazer com que a palavra se sobreponha ao gesto agressivo. É prevenção de violência. Então, como fazer algo dos direitos humanos, que é algo do todo, do para todos, articular com o singular, que é o da psicanálise, com o cada um. Então, como fazer? É uma linha delicada que a gente trabalha trazendo o que é um respeito para todos, todos são iguais perante a lei, e acima desta base, que essa é a base social, as diferenças podem aparecer, mas todos são iguais perante a lei. Aquilo que vale para um, vale para todos como lei. Então, esse é o princípio da diplomacia. Isso a gente fala muito com as crianças, e assim, a gente já tem meninos que foram crianças nossas, que hoje são monitores, então eles conseguiram entender o que é cuidar de uma comunidade. E a gente sempre disse isso, a cultura da diplomacia, não sei se vocês sabem qual é a relação diplomacia-guerra, né? A diplomacia é a arte da conversa e do diálogo. Quando um país vai declarar guerra para outro, a primeira coisa que eles fazem para sinalizar a declaração de guerra é retirar os diplomatas. É dizer, não tem mais conversa. Nós estamos num país onde a carreira diplomática é feita pelos amigos do rei. Não tem mais carreira diplomática. A conversa virou jogo de interesses. Então, nós estamos com um problema muito sério. Regina. Obrigada, Fátima. Bom dia a todos. Sei, Bartira, saudades. Ei, querida, bom te ver. Tá bem. Bom, primeiramente, muito bom a gente poder escutar tanta coisa importante sendo dita no entorno do autista, da criança, do modo de cada um ser, né, na vida. Eu gostei muito quando você recorta a questão da delicadeza, porque localiza para mim um fazer clínico do analista, do 1 a 1 com aquele sujeito, em que o analista ele é repleto de buracos, e que a criança consegue nesses buracos poder não ver um grande machado sobre ela, e sim alguém que ela pode também fazer algum tipo de encontro do que for possível, né? Então, a gente sair da demanda de uma forma geral, e aí pensando também na escola, o que é possível para além da demanda no desejo dentro da escola, com os professores. Como é que a gente pode, que cada professor, se isso for do seu desejo, do seu interesse, da sua possibilidade, entender esse sujeito que está ali, essa criança que está ali,
dentro do que é essa borda que ela apresenta, esse verbo que retorna, esse mutismo que não comunica, mas que precisa de um espaço de convivência. E eu acho que muitas vezes o que tem feito sentido para mim é trabalhar com um professor, daquele meu paciente, naquele encontro único em que ele pode falar daquela criança que o intrigou. E aí a gente poder construir alguma coisa juntos. Claro, é o trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que dá resultado para aquele sujeito, para essa criança, para esse professor, para essa família. Outra coisa que eu acho que vocês trouxeram é o quanto que a gente vive numa ideia de, agora a terminologia do típicos e dos atípicos. Quem é que está dizendo quem é típico? É porque quem está no comando inverte. Isso vai ser completamente invertido. Então, essa lógica, todos somos atípicos. Todos temos uma particularidade em relação a essa nossa forma de falar, de estar na linguagem. Né? E queria voltar assim, rapidamente quando você fala da questão da pulsão, porque eu acho que é uma orientação tão importante, teórica, né, para a gente poder pensar como é que é a relação desse sujeito, dessa criança, desse ser com o mundo. Passa por isso. Se os professores, os pais conseguissem compreender um pouco mais dessa relação e a gente conseguir tirar isso do comando, do objetivo, do adestramento, acho que a gente consegue trabalhar um pouco mais com a subjetividade, a singularidade de cada um. Então, assim, passaram inúmeras coisas na minha cabeça, estou super feliz. Muito bom. Obrigada, querida. Tá bom, beijo. Lidiane. Bom dia. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a oportunidade, foi muito satisfatório ouvi-la e ouvi-los nesse momento, também muito esclarecedor, mas eu fiquei me surgiu em algum momento uma questão que a gente acabou não comentando, acho que também nem era o foco, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, diante desse boom de informações e de possibilidades, qual a sua leitura, o seu olhar, quando a gente fala do diagnóstico tardio, né? Que hoje tem dito aí que muitos adultos têm se descoberto autistas em algum sentido, digamos assim, em algum grau, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Então, você me trouxe uma pergunta muito importante, porque é uma pergunta que é uma angústia para mim, né? Assim, eu não sei. A única coisa que eu sei dizer é que eu não sei isso direito, porque as pessoas me perguntam, não, porque fulaninho tem tal comportamento, tem que diagnosticar. E eu sempre falo assim, espera um pouquinho. Eu sempre sou do espera um pouquinho. Quando a gente lê as autobiografias e biografias de autistas e pais de autistas, a gente encontra alguns, tem até no livro relatados, né? Alguns que preferiram não diagnosticar seu filho. Achavam que ele tinha alguma estranheza, alguma esquisitice, mas esquisitice não é um índice diagnóstico, né? Porque esquisitice somos todos nós, esquisitos. Então, assim, e preferiram não diagnosticar, porque aquilo talvez causasse para eles um dano maior. E eu acho que esse é um elemento importantíssimo, porque o que a gente vê muitas vezes é que, diante de um diagnóstico, em que idade que seja, os pais param. E aí, a pergunta, quem é meu filho, quem é meu aluno, é exatamente uma tentativa de sair dessa imobilidade e perguntar quem é aquela criança para trás daquele negócio que subiu ali com o nome autismo. Aquela placa que subiu aqui, que perde sua criança atrás de uma placa. Então, assim, eu tenho uma dúvida tremenda mesmo, porque se, por um lado, um diagnóstico bem feito proporciona um tratamento eficaz, né? Porque uma criança inibida não é uma criança autista, né, necessariamente. Uma criança agitada não é uma criança autista. Entende? Assim, então, um diagnóstico bem feito, ele proporciona um tratamento
eficaz. Então, esse é um lado da minha dúvida. Por outro lado, o próprio diagnóstico cria um problema, porque é tão importante. Eu ia até comentar ali ainda há pouco, assim, essa coisa do diagnóstico é tão séria, tão séria. Tem uma cidade aqui na Grande Vitória, que não é a mais populosa, é uma cidade, é cidade na região metropolitana, pertinho do fim do mundo, assim. Então, tem muita área rural, janela, que tem 1.000 e poucas crianças com diagnóstico de autismo matriculadas na rede pública. E eu brinco com eles, eu falei, eu acho que todos os autistas do estado mudaram para aí. Porque não é possível que no universo desse tamanhozinho tenham 1.000 crianças com diagnóstico de autismo. Então, assim, o dano do diagnóstico equivocado, eu ainda acho que é pior do que o não diagnóstico. Então, eu fico nesse impasse. Você trouxe uma pergunta que é um impasse imenso para mim. Sabe, assim, eu não sei. Um dia desse me ligou um rapaz indicado por um psicanalista que eu adoro, um amigaço meu, que é o primeiro psicanalista de Vitória, assim, um argentino, tem 89 anos, assim, um cara que eu amo, me encaminhou um paciente dele cujo filho está com diagnóstico de autismo. E ele, eu falei com ele pelo telefone mesmo, e aí ele falou assim, Bartira, eu estou muito incomodado, o meu filho está com um diagnóstico de autismo, eu acho ele estranho, mas eu não queria que isso atrapalhasse a vida dele. Olha que coisa linda, sabe? Assim, eu não queria que isso atrapalhasse a vida dele. O que eu faço? Eu falei, larga isso para lá. Larga isso para lá. Se não incomoda você, se não incomoda você, se o diagnóstico vai incomodar você mais que a ele, larga isso para lá, porque a estranheza dele é a estranheza de todos nós somos estranhos. Quando você achar que a estranheza dele está atrapalhando a ele, aí você pede ajuda, mas como você pediria para qualquer criança, não porque ele tem uma etiqueta chamada autismo. Ele agradeceu tanto, foi assim, 15 minutos de conversa, porque foi tão claro que ele queria ter o direito de não estigmatizar o filho, sabe? Eu falei, deixa para lá. Ele falou, se você falou tudo o que eu queria ouvir, eu falei, eu estou dizendo a você o que eu penso. Que bom que é o que você quer ouvir, mas o que eu estou dizendo a você é o que eu penso. Assim, deixa para lá. Porque nesse sentido eu também percebo o contrário em adultos, por exemplo, né? Que a gente tem visto aí muitas matérias de eu acho que eu descobri agora que eu sou autista, agora está justificado, que eu acho que é isso, pessoas que não se, entre aspas, enquadravam aí em determinadas características, em determinados padrões, e acharam essa brecha, digamos assim, para se sentirem confortáveis, no sentido de falar, então é isso, né? Como se não fosse possível assumirmos as nossas peculiaridades, digamos assim, né? Ou talvez até as nossas escolhas em relação ao contato social, ou desenvolvimento, ou a forma de lidar com tudo isso, né? E o quanto que essa questão do rótulo, pensando no caminho oposto, como às vezes ele é buscado nesse sentido, todo mundo sempre me achou estranho, agora eu sei por que eu sou estranho, né? E se autorrotula, talvez. Então, acho que isso vai ganhando uma proporção que talvez vá fugindo um pouco do controle. Tem um elemento aí que eu, às vezes, percebo na relação com os pais. Uma vez eu ouvi um pai de um autista dizendo que ele também era autista, que com o autismo do filho ele descobriu que ele era autista. Conversa fiada. Sabe, que história é essa? Mas fiquei calada, não ia falar um negócio desse, né? Mas eu fiquei olhando assim. Mas o nome disso é a angústia dele. O nome disso é trabalhar com a culpa que ele coloca sobre si mesmo, quem tirou não sei de onde, mas se sente culpado do diagnóstico do filho. Então é mais fácil ele ser autista também, né? E eu falava assim, eu tentava delicadamente abrir um buraquinho ali para questionar o diagnóstico dele, né? Assim, mas não tinha lugar, assim, aquilo apaziguou ele. Então, tá bom, sabe, assim, vou fazer o quê? Né? Assim, mas, vamos voltar à questão do amor. Desculpa, fala, Regina. Só uma observação, porque você deu alguns exemplos, Bartira, inibição não é autismo, também eu tenho estudado muito ultimamente transtorno de integração sensorial, que hoje virou sinônimo de autismo. Se a criança tem
a hipersensibilidade ou qualquer questão sensorial, isso não aparece mais como uma possibilidade de tratamento. Ela já entra no TEA com diagnóstico para sempre, sendo que é uma coisa pontual e trabalhada por terapia ocupacional facilmente, inclusive. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Isso é muito, muito, muito sério. Mais uma vez eu ouvi um psiquiatra, âncora de um congresso de psiquiatria, dizer que eu quase que me levantei, mas eu ia falar coisa também, senão eu teria ido embora. Porque ele virou e falou assim, âncora, hein? O grande cara, ele virou e falou assim, para mim, hoje em dia, toda criança esquisita, eu já dou um diagnóstico de autismo. Eu parei, meu Deus, desde quando esquisitice é paradigma diagnóstico? Sabe, assim, ele se achando o máximo. Sabe, deu vontade de levantar e ir embora, eu não podia, mas, sabe, assim, eu me recuso a ouvir isso. E falando para uma plateia de 200 pessoas. Sabe, assim, isso é muito sério. 11h55, Maria Marta. Martira, a culpa é minha, porque meu filho vai dançar. Ah, que fofo! E eu já estou pressionando, Marta, meio-dia, meu filho vai dançar, uma hora. Não, mas acho que... Enfim, mas acho que as questões... Não sei se eu posso aproveitar aqui, Marta, já encerrando, então, o que vocês acham? Só um pouquinho, Keila. Eu acho que a Martira ia falar alguma coisa do amor. Do amor, isso, queremos escutar. Mas eu já... então, a questão do amor, quando eu falo um pouco menos, né? Foi você, inclusive, Fátima, que eu acho que falou sobre a questão do amor. O amor que a gente tem que entender é que a gente precisa ceder do amor narcísico. O amor narcísico que demanda ser amado. O amor narcísico é uma grande falácia no sentido do campo do amor, porque ele exige que ser amado. Então, esse é um traço que muitas vezes a gente se depara com a questão do amor. Afinal de contas, você ama ou você quer ser amado por fulano, né? Ou fulana, né? Às vezes as pessoas não sabem nem se amam, mas querem ser amadas. Então, eu acho que a grande diferença em relação ao amor é você poder abrir mão do amor narcísico, onde você dá o que não tem, simplesmente, né? Que é o conceito lacaniano do amor. É dar o que não se tem. E você não até simplesmente... falou do narcisismo quando foi falado do não saber, né? Então, isso. Isso. Né? É isso. É por isso que o autista exige de nós, psicanalistas, o mais rigoroso dos conceitos. Né? Assim, o maior rigor dos conceitos. Nós temos que abrir mão do narcisismo, nós temos que abrir mão da nossa vaidade de saber, do saber estar do lado de lá, a singularidade é o que está em questão. Ele exige de nós, sabe? A transferência é amor, então na transferência com o autismo, o amor quem traz é o analista. Sabe assim, ele exige de nós, assim, ele exige. E isso é incrível. Assim, Ok, concluído. Kênia. É tão bom estar com a Bartira. A Bartira já me inscrevi no Instituto ESP, tá? Tá bom. Obrigada. Foi boa a aula ontem, né? Eu saí de lá tão gratificada, achei que a gente trabalhou a beça. Acho que a conversação aconteceu, foi muito boa. Acho que quem tiver dúvida, alguma questão e etc., entre em contato. Eu já deixei no chat aí o link que quem quiser ter acesso aos livros do Pipa. Isso, não sem eles. Exato. Não sem eles, ou os outros 3, que através também do Instagram, do Pipa, @Pipa, Tem esse também, né? Só tem vários, né? Alguma coisa, Bartira? Gente, eu só tenho a agradecer. É uma conversa muito boa, muito legal. A Aldenice está perguntando o link do ESP. Vocês podem passar depois para ela? Como é que faz para inscrever? Eu não sei como passa para ela. Mas
isso, eu tenho a agradecer a vocês, a conversa, a credibilidade e a oportunidade de a gente poder estar aqui exercendo essa responsabilidade nossa de falar e transmitir a psicanálise da melhor forma possível, assim, né? Com tudo que a gente pode ter de retorno ao que ela nos oferece, porque nós também ganhamos muito com a psicanálise, né?